Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início ao podcast Roda Roda Vira. Eu, Eliana Martins, na apresentação, juntamente com João Abrantes, que é um aveirense do Portugal. Hoje estamos aqui, já sabem pessoal, num dia diferente, mas no mesmo horário ou não, porque pronto, vocês depois já vão entender o que é que se passou. No Instagram vocês podem aceder ao porquê de nós termos mudado o nosso dia, porque pronto, nós como estamos a gravar aqui numa balada chamada Nos Trilhos, que nós também daqui a nada já vamos referir melhor, eles vão começar a trabalhar às terças. E aí, o nosso podcast de terça-feira passa a ser a uma segunda-feira, ou às segundas-feiras. Mas eu acho que não prejudica. Muita gente tem falado, olha, vamos continuar com vocês, acompanhando o podcast no mesmo horário, às 20 horas de Brasília, às 23 horas Portugal. Vamos continuar acompanhando o nosso podcast Roda Roda Vira às segundas-feiras, começando a semana bem. É isso, não é? Exatamente, exatamente. E nunca é como nós prevemos, a vida é feita destas coisas, não é? Acho que também é para nos testar um pouco, para ver a nossa capacidade de resiliência, como é que nós superamos as situações. E cá estamos nós, não é, Eli? E cá estamos sempre nós, a batalhar, sempre a batalhar. E também para levar a vocês esse conteúdo de luso-brasilidade. A nossa proposta é fazer com que haja uma conexão entre Brasil e Portugal. E as pessoas que aqui vêm, vários entrevistados já vieram nos prestigiar. E hoje 2 pessoas vieram participar do nosso podcast, ambas ligadas a Portugal e ao Brasil. E eu tenho certeza que elas vão passar muito conteúdo e vai ser um bate-papo muito legal. Não tenho dúvida disso também. E agradecer também àquele que nos cede esse vagão maravilhoso aqui de 1920, Exatamente. totalmente restaurado, para que nós possamos passar a vocês o nosso podcast. E Exatamente. agradecer ao Sidney e agradecer a tudo que está aqui à nossa disposição. Com certeza, exatamente. Sidney, muito obrigado mais uma vez por disponibilizares o espaço. E nós vamos dizer e explicar mais às pessoas, porque sem eles não era possível, não é, Eli? Não seria possível estar num lugar tão diferente. Exatamente. E diferenciado também, porque é no centro de São Paulo, não é? Isso mesmo. É no centro de São Paulo. Nós estamos aqui literalmente parede com o Museu do Imigrante, na balada Nos Trilhos, que nós temos aqui o endereço para vocês entenderem melhor onde é que se localiza. Depois também podem passar no Instagram deles, que vão entender que há toda uma variedade de eventos que eles têm, bar, restaurante, tudo um pouco, e fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1253, na Moca, ok? Ao lado do Museu do Imigrante, São Paulo, em que o CEP, o código de endereçamento postal é 03 164 300 03 164 300. Forte abraço. Aí é um lugar turístico lindo, maravilhoso, com um clima assim excelente, completamente diferente. Traz uma certa nostalgia, traz o antigo moderno, e é com essa mistura que você pode vir aqui comer, beber e passar horas boas com os amigos. Exatamente. E também, né, quem sabe, né, com toda a gente. Toda a gente. Porque é um espaço que Com o namorado, com a namorada, enfim, né? Exatamente. Mas voltando a falar da nossa luso-brasilidade e da proposta do nosso programa, do nosso podcast, essa é a proposta, fazer com que as pessoas tenham maior engajamento entre umas e outras com o assunto Portugal-Brasil, e cultivando raízes e tradições portuguesas e luso-brasileiras. Hoje estamos aqui recebendo o nosso amigo da comunidade luso-brasileira, Dr. Paulo Porto Fernandes, que já nos representou e ainda nos representa diante da Assembleia da República Portuguesa. É verdade. É uma alegria imensa receber aqui O primeiro, né? o primeiro deputado O primeiro. luso-brasileiro e que nos representa e que sempre nos representou muito bem durante
muitos anos. Então, é uma honra recebê-lo aqui no podcast Roda Roda Vida. Paulo Porto Fernandes. Eu me sinto muito honrado e me sinto entre amigos aqui. E agora em São Paulo, né? Praticamente cheguei ontem e já estou aqui com os amigos. Chegou de Portugal e já veio no Roda Roda Vira, saiu do avião, já desceu. Agora vamos rodar agora, né? Fazer mais um percurso, né? Por Portugal, Brasil, não é? Então é maravilhoso tê-lo aqui e daqui a pouco quero que vocês conheçam mais e mais a história do Dr. Paulo Porto Fernandes. E também uma alegria estar recebendo alguém tão simpático, uma pessoa que veio aqui também nos trazer muita alegria. Ele que é um importador de vinhos portugueses e outros vinhos e outras bebidas. Salim, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Eliana. João, muito obrigado. Muito obrigado. E estou muito contente de estar aqui falando para o povo de Portugal e para o povo do Brasil, porque eu convivi minha vida toda dentro de famílias portuguesas. Olha que maravilha. E tem muita história para contar aqui, que eu já sei, histórias de bastidores que você vai trazer aqui para essa mesa. Exatamente. E João, eu acho que a primeiro lugar, a primeiro plano, né? Vamos falar sobre essas pessoas que nos acompanham aí do outro lado. Vocês que estão depositando, né, tanto carinho, tanto amor, quando estão compartilhando conosco o nosso programa, que está indo ao vivo pelo YouTube. Hoje, excepcionalmente, programa gravado, mas com o mesmo conteúdo. E espero que vocês continuem a compartilhar. Muito obrigada ao nosso público, a vocês que estão nos prestigiando aí do outro lado. Estão convidados a virem aqui. Exatamente. Já sabem a morada, já sabem o endereço, que lá é morada, né? Lá em Portugal é morada. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Isso é que nos torna muito próximos, né? Estarmos aqui com as redes sociais às nossas disposições, à nossa disposição, mas sabendo que a qualquer momento nós podemos também nos cruzar na vida, termos essa felicidade de nos conhecermos. E aqueles que nos conhecem pessoalmente, fica aí aquele abraço amistoso. Aqueles que ainda não nos conhecem pessoalmente, fica o convite para nos conhecerem e estarem aqui conosco com os nossos convidados. Agora é segunda, né? Agora às segundas-feiras. Ele já passou o endereço e também na descrição vocês vão saber mais sobre esse local maravilhoso e mágico em que nós apresentamos o podcast Roda Roda Vira. Grande criação do João Graça. Esse cara que, né, falou assim: Eliana, João, vocês vão apresentar agora algo que eu criei para que vocês possam realmente trabalhar. O único podcast luso-brasileiro existente em Brasil, Portugal e eu acho que no mundo. Exatamente. Temos esse projeto pioneiro porque, pronto, é natural, não é? É natural. Sai natural porque cada vez mais nós temos a necessidade de juntar os dois países, tem todo o sentido. Nós, por brincadeira, até muitas das vezes dizemos que em 1500 nós chegámos, agora é a vossa vez, né, de chegar lá. E bem, porque nós precisamos desse ar e tudo o que tem aqui, há muita coisa que falta lá, mas nós também temos coisas que não tem aqui e que nós conseguimos disponibilizar lá. E eu acho que interessante também o sentido disso tudo é essa informalidade, essa descontração que a gente tem aqui, conversando descontraidamente com os nossos convidados. E é assim que vai acontecer. Paulo Porto Fernandes, conte-nos mais sobre sua trajetória. Não só na advocacia, que eu sei, serviu como base para a sua carreira política, mas até o momento que você chega à Assembleia da República Portuguesa. Como foi essa trajetória? Com certeza, o trabalho aqui com a comunidade portuguesa de São Paulo e do Brasil todo acabou pesando para agregar na Assembleia da República, porque como nós estávamos até conversando recentemente, eu fiz um trabalho junto aos idosos portugueses da nossa comunidade e percebi as necessidades que eles tinham em termos documentais e algumas carências também de comunicação, até coisa simples, comunicação com Portugal. Eu fiz um trabalho lá na Casa de Madeira, meu pai levou para participar. O seu pai era da Casa dele da Madeira por ser madeirense ou não? Meu pai, ele que ensinou as crianças, na época eram crianças, hoje são
componentes do folclórico da Casa da Madeira, ensinou a tocar o braguinha, o rajão, o acordeon, ele que ensinou para todo o pessoal do grupo folclórico a Nossa, tocar. Paulo, eu já te conheço há tanto tempo, não sabia que seu pai tinha essa grande missão, passar a música, né, àqueles mais jovens. O seu pai é músico? Ele não era músico, ele tocava de ouvido, tinha um dom natural que o filho não tem. Olha que coisa maravilhosa, tocava de ouvido. Era impressionante. Acordeon, Qualquer instrumento concertina. ele conseguia desenvolver muito bem. E depois ensinava para as pessoas. Nome do seu pai? José Manuel Fernandes. José Manuel Fernandes. De Mesmo qual, português. de qual local? Ele nasceu na freguesia do Monte, no Funchal. Funchal. Olha que E coisa. infelizmente faleceu em 2020. Mas deixando um grande legado. Exatamente. Até na própria Casa Ilha da Madeira. Com certeza. Foi uma ausência muito sentida e até hoje, quando nós vamos à Casa da Madeira, a gente não tem como não lembrar dele pelo que ele deixou realmente, pelo legado que ele deixou. E aí, Paulo, quer dizer, através da provedoria você começa a atuar ajudando aqueles idosos, né? Porque a provedoria realmente acolhe essas pessoas que já estão com uma certa idade, dando suporte para que elas tenham do melhor nessa fase da vida. E você entra nisso também colaborando com esses idosos. Na realidade tem uma história um pouquinho anterior que foi a questão de trabalhar para o consulado como voluntário para atender os presos portugueses, que nós tivemos aí uma população carcerária até que razoável de portugueses aqui no estado de São Paulo. Todos os presos estrangeiros ficam no mesmo local, eles ficam lá em Itaí, a 370 quilômetros, 333 quilômetros de São Paulo. E então essa visita prisional é muito complicada. Então nós tínhamos que agendar a cada 3 meses uma visita e às vezes nem era uma orientação jurídica que eles queriam. Eles queriam conversar com alguém no consulado, com alguém que tivesse uma ligação com Portugal, para eles saberem como é que estavam as coisas em Portugal, a gente encaminhar as cartas para a família, às vezes pedir para mandar um e-mail para a irmã que não sabia que ele estava preso aqui. Enfim, e até alguns não queriam nem que a família soubesse, então a gente tinha que ir lá para buscar essa informação. E esse trabalho depois eu fui convidado pelo senhor Ramalho da Provedoria para Ramalho da Provedoria, Isso, que ele era naquela Ramalho, época ele era o provedor. o provedor, o primeiro provedor. Primeiro provedor. E aí eu fui convidado para participar da diretoria, fiquei um bom tempo na diretoria e fazendo esse trabalho com os presos, tive contato com a parte social do ASIC, a ZEC, enfim, são apoios sociais que Portugal fornece para as pessoas mais carenciadas. Interessante. E isso levou esse trabalho, né? Acabou surgindo um convite por parte do José Luiz Carneiro, que hoje é o nosso ministro da Administração Interna em Portugal. É verdade. Ele me convidou para participar da lista do PS, eu aceitei quando foi a primeira vez que foi aceito que uma pessoa que tivesse dupla nacionalidade pudesse concorrer a uma cadeira na Assembleia da República. Nossa. E tivemos a grande felicidade e honra de conseguir ser eleito na lista do PS. E depois pude trazer toda essa parte jurídica que nós tivemos aqui, agregar essa parte na Assembleia da República, sensibilizar nossos colegas que vivem no retângulo continental de Portugal e também nas regiões autônomas, que existe uma comunidade do lado de cá e também do outro lado do mundo que precisa de um cuidado especial, precisa que haja um representante na Assembleia da República para que os pleitos deles chegassem até lá. Então foi dessa forma que eu cheguei. E merecidamente. Exatamente, e para as pessoas entenderem também lá em casa o calibre do nosso convidado, não é? Ah, sim. Porque nós temos aqui um senhor currículo. Deputado da Assembleia da República Portuguesa em 2019, advogado com escritórios em São Paulo e Portugal desde 2004, presidente da Comissão dos Estrangeiros Presos da Organização Ordem dos Advogados Brasileira em 2018, provedor na Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo em 2017 e juiz do trabalho em 2001.
Ah, olha só, realmente é um currículo de peso. Não dá pra dizer nada. Não E dá pra dizer nada aqui. um convidado realmente Não dá pra dizer nada. cheio de coisas para contar, não é? Porque eu acho que, afinal, todas essas suas atribuições dentro mesmo da Assembleia da República Portuguesa, o que trouxe para você de maior experiência? Essa sensibilização, né, de levar o que as pessoas pensam do lado de cá na imigração, isso foi uma coisa que mais me motivou. Isso daí é muito difícil para uma pessoa que está acostumada a legislar lá em Portugal, e com aquelas matérias relacionadas com o dia a dia do continente, da parte tributária, da parte fiscal, enfim, e trazer uma outra realidade, que é a realidade da imigração, para dentro da Assembleia da República, né? E tanto que uma das iniciativas, a primeira que apresentei, foi para a isenção do representante fiscal em Portugal. Chegou aqui uma surprise. Opa. Desculpa, Paulo. Então, pera um pouquinho, gente. Agora, Estamos Paulo. falando da isenção Desculpa. Do representante fiscal. do representante fiscal. É que chegou aqui um jantar especial para os nossos convivas e para vocês também, que vão saber o que está sendo trazido pelo chefe Mauro Fernandes, do restaurante O Marquês. O restaurante O Marquês fica lá na Casa de Portugal, na Avenida da Liberdade, número 602, e serve pratos portugueses deliciosos. E a gente já vai degustar. Mas voltando aqui, o Paulo estava me falando sobre a questão da isenção, que você buscou a isenção de tributos relativamente a quê, Paulo? É exatamente uma dificuldade que nós tínhamos aqui quando o idoso precisava pedir o ASIC, que é o Apoio Social ao Idoso Carenciado. Ele precisava de um representante fiscal em Portugal. E para isso, ou ele tem um parente lá que pode ser o responsável por ele, ou ele tem que pagar um representante fiscal. E era um custo altíssimo para uma pessoa que está buscando uma pensão social, né? Entendo. E aí a primeira iniciativa foi exatamente essa, de buscar a isenção, que não houvesse necessidade de ter um representante fiscal. Então isso foi uma experiência que eu trouxe daqui do atendimento que a gente teve aqui com os idosos e levei para a Assembleia da República, além de outras iniciativas também, que eu percebi as necessidades, vivenciei as necessidades e transformei em legislação lá em Portugal. E além disso, né, eu tenho e acredito que muitos luso-descendentes também se favoreceram com algumas mudanças na lei, inclusive para obter o passaporte português. Você teve como trabalhar isso na Assembleia da República, Paulo? Sim, teve a fase da alteração da lei da nacionalidade. Eu consegui sensibilizar meus colegas, tanto do meu partido, que a gente tem que começar pelo partido, sensibilizar as pessoas, que nem sempre é fácil, né? E depois, junto aos outros partidos, consegui sensibilizar de incluir a parte da lei da nacionalidade, da parte dos netos, que nós estávamos com uma grande dificuldade, que era a demonstração do vínculo efetivo com a comunidade portuguesa, que é um vínculo subjetivo, é um critério subjetivo. E aí eu consegui, na proposta, que fosse considerado como vínculo efetivo à comunidade, que a pessoa falasse o idioma português. Já é um vínculo, isso daí até não tem como a pessoa burlar. Ou ela fala português ou não fala português. Exatamente. Então foi um critério objetivo que passou a vigorar, e caiu aquele critério subjetivo que as pessoas tinham que demonstrar que tinham imóveis em Portugal, ou que pertenciam a uma associação aqui na diáspora, que às vezes nem sempre era uma declaração fidedigna, né? E para evitar esse tipo até de verificação das conservatórias, diminuir o trabalho das conservatórias, essa iniciativa foi muito bem-vinda e foi aprovada nessa última legislatura. Olha que interessante para vocês que são netos de portugueses. Olha que informação importante essa, não é? E Paulo, eu tenho acompanhado, né, muita coisa que você realmente teve a iniciativa de colocar como assunto de pauta e tão importante para as comunidades portuguesas. Essa da nacionalidade, essa da tributação. E hoje, como é que está a sua situação dentro do parlamento?
Em Portugal, nós votamos no partido, não votamos é uma lista, né? É diferente aqui do Brasil. E eu, como era o segundo da lista, nós teríamos que ter uma quantidade de votos muito grande para eleger os 2 da lista. Então nós elegemos um da nossa lista e foi o Augusto Santos Silva, que hoje nós temos a honra de ser o nosso presidente da Assembleia da República. Exatamente. E eu estou como suplente dele, tendo a honra de ser suplente Nossa! Aí sim, hein, gente? Olha essa representatividade. Nós temos pela primeira vez lá hoje um deputado da imigração sendo o presidente da Assembleia da República. E eu tendo a honra de ser o suplente dele, não, lógico, na cadeira da Assembleia da República como presidente, mas da pessoa do Augusto Silva, que tem um conhecimento fantástico sobre os nossos familiares, sobre Portugal, as pessoas mais queridas que eu conheço hoje na comunidade. Muito bom. E mande o nosso abraço a ele. Fale que você esteve aqui no podcast Roda Vira, e quando ele vier aqui, que ele possa vir também. E com esses pratos aqui maravilhosos que nós vamos degustar, nós temos aqui o Salim, que nos trouxe um vinho especial lá da sua importadora. Correto. Balato. O nome da sua importadora? É Diasa. Diasa. Pouco conhecida por muitos, mas bem conhecida por poucos da mesa. Então, Exatamente. antes de você falar desse vinho, vamos brindar? Vamos brindar. Então vamos brindar, não é com vinho verde que é do meu Não. Portugal, mas é um com- vinho tinto. E fale-nos desse vinho. Vamos falar desse vinho. Esse vinho é o vinho Palato do Coa. Isso foi um projeto de um enólogo chamado Carlos Magalhães, que chama Carloto lá em Portugal. Ele idealizou uma casta de vinho diferenciada. Ele começa já com o vinho Douro Superior, esse é o reserva. O Douro Superior já é um vinho de alta qualidade, com preço também campeão. E nessa amizade eu conheci o Carloto aqui e disso montamos um grande joint venture. Como eu trabalho para ele aqui, ele trabalha para mim lá. Como ele é um enólogo de excelente qualidade, o que nós fizemos? Ele procura vinhos de boa qualidade, de boa bebida, mas com valor baixo, para poderes aquisitivos baixos. Como é poder aquisitivo baixo? Para todo mundo poder beber. Não adianta a gente trazer um vinho de R$200 e só poucas pessoas bebem. Nós não estamos levando o nome de Portugal para lugar nenhum. Então o que nós fizemos? Fizemos um vinho de mesa, um vinho Douro Superior, um vinho alentejano, um vinho verde, que nem você falou, um vinho do Porto. E o Carloto lá, ele experimenta esses vinhos, aprova os vinhos, nós embalamos e trazemos para cá. Isso tem dado muito certo, porque a gente está ocupando lugares que o vinho português não ocupava, porque ele está ficando uma coisa popular. Você consegue beber um vinho português por um valor baixo, mas com uma qualidade boa. Então essa é a junção. E o Carloto não tem o que falar dele. Mas pouco. olha, eu vou dizer, eu dei o primeiro gole. Ele se desdobra. É O mesmo. que que se diz de um vinho que se desdobra na hora que você toma? Olha, esse vinho, pelas pessoas que entendem dele, que falam sobre ele, eu não consegui ver ninguém que não tomasse esse vinho, que não experimentasse, que não falasse bem. Eu desconheço. Então, eu como, enólogo que eu não sou, eu sou um apreciador, mas eu acho esse vinho sensacional. Se você for no restaurante e tiver Palato, você vê que ele é um vinho que já está um pouco mais caro, mas é um vinho que se bebe bem. Tanto o reserva como o Douro Superior, tem vinhas velhas. É uma qualidade de vinho superior mesmo. E o Carloto, se vocês tiverem, quando ele vir aqui no Brasil, eu podia trazer ele aqui para vocês entrevistar, mas é uma pessoa que entende de vinho em Portugal como ninguém. Como ninguém, posso lhe dizer. E eu então tive a quando você felicidade fala assim de- desse vinho que ele desce suave, né, a gente está falando da bebilidade do Da vinho. bebilidade. É isso, tô certo? Isso. Eu acho que você está super certo. Então vamos ao nosso Eu jantar. entendo muito de Vamos ver vender. se orna bem Olha, com... gente, eu só sei assim. O chefe Mauro, ele nos traz muitos pratos que nós degustamos toda a semana.
como por exemplo, bacalhau, Tudo aquela que- feijoada portuguesa. Quer dizer, Exatamente. tem muitos pratos, não é? Tudo que Não, não remete- gira só em torno do bacalhau. Hoje não é bacalhau. Hoje não é bacalhau. O que é? O que é? Hoje nós temos aqui um lombinho. Pernil, é pernil, não é? É o pernil. É o pernil. É o pernil. É o sim, pernil, sim, olha, senhor. eu tô E que- ficando ótima já, E o viu? que- Na minha então, sensibilidade. é muita Tanto pra sensibilidade. beber quanto pra comer. E o que é que acontece? Parece-me que é acompanhado com um esparregado. Porque no Brasil não é muito comum ter esse esparregado. Esparregado. Lá é muito comum. O que é esparregado? Esparregado é uma coisa. O que é? Não é uma salada, é basicamente tratar o espinafre. O espinafre. Exatamente. Exatamente. Tratar o espinafre, que faz um acompanhamento muito bom. Eu não sei se aqui no Brasil pode dizer refoga-se, não é? Uhum. Isso. Levanta-se a fervura. Acho que tem aqui. Levanta-se a fervura, azeite, alho e cebola e damos ali uma dançadinha ali com o esparregado. Hoje o Mauro acrescentou um pormenor muito, muito interessante, que foi batata. É, e a gente está sentindo a falta do Mauro, inclusive. Exatamente. O Mauro, ele vem aqui, traz os pratos, explica os pratos. Exatamente. Cadê o Mauro? Cadê o o Mauro Mauro? vem pra cá. E é isso. Hoje nós estamos aqui a ver mais uma vez se está bom de sal, não é, Eli? Está bom de sal é uma expressão que nós dizemos Tá lá, a bom ver se de está sal. muito bom. A ver se está muito bom. E o que é que acontece? Hoje, como nós temos connosco o representante máximo gastronómico da Casa de Portugal, Exatamente. exatamente, É que hoje ele estava caprichando tanto no prato demorou mais um pouco. que ele demorou mais um Demorou pouco. mais um pouco. Mas estamos recepcionando o Mauro Ele tá Fernandes. já. Mauro Ele tá Fernandes. já. Obrigada, Mauro, mais uma Imagina. vez por essa presença, trazendo aqui o melhor da culinária portuguesa. Obrigado. E o que temos hoje? Então, já que Hoje- nós estamos aqui Ou é tentando definir o pernil, melhor. ou é- Não, eu falei pernil. É o, Ou é é o lobo. pernil de É o cordeiro, pernil. É o pernil. assado no forno, depois é feito esse molhinho do próprio cordeiro. E o esparregado. Esparregado de espinafre. Normalmente o esparregado em Portugal ele é feito com farinha, azeite, alho e só. Tem gente que dissolve um pouquinho a farinha com leite, né? Mas esse aqui eu fiz um pouco diferente. Eu não usei farinha, eu usei batata. Que ele pode-se dizer que seja um purê de espinafre, né? Ele Muito fica mais bom. saboroso. E, com a essa, batata. e a carne molinha, não é? Realmente fica. Como é que ela fica assim, Mauro? O pernil fica marinado de um dia para o outro na geladeira, né? Tô falando no microfone. Quando tem que falar, não fala. Você não vai me chamar de Adriana hoje, né? Não, é a Adriana Martins. É só porque eu chamei você de Manuel Fernandes. Pois é, eu me vinguei. Você vingou. Mas então, quer dizer, quem quiser comer esse prato, tá no seu cardápio do Marquês. Eu faço de vez em quando lá, ou então por encomenda, né? Por encomenda. Por encomenda, Como é que Pra trabalha o ser Marquês? diariamente. Como é que trabalha o O Marquês? Marquês, o nosso forte lá são eventos, né? Nós temos 8 salões lá dentro, que cabem de 120 a 1.500 pessoas. E fazemos todo tipo de evento, desde o mais simplesinho até o mais sofisticado. E fixo nós temos o almoço das quintas, né? Que o doutor sempre está no Brasil, nos dá o prazer de nos... E eu nunca fui. Ah, Salim, Horrível, mas mas não, aí falta você de tá con- devendo. falta de convite não falta foi, de né? convite nunca Não foi, não foi. Mas, Mas os teus vídeos estão lá. certeza absoluta. Isso que eu ia perguntar, Salim. Os vinhos que acompanham os pratos, né? São Que mais harmonizam. nascidos que eu, os vinhos. Eu sempre... Sim, aliás, eles são assíduos, você não. Mauro, quando é que volta o almoço das O almoço quintas? das quintas volta no dia 2 de fevereiro. Nós vamos voltar no dia 26, né? 26 de janeiro, mas 26, mas 25 é feriado, que é na quarta-feira, então acaba atrapalhando um pouco. Aí mudamos para a próxima quinta, que é dia 2 de fevereiro. Dia dois.
Então, Isso vai estar Solinho, por você aqui já ainda, sabe. né? Dia 2 tem. Vai ser um prazer. Paulo vai estar aqui ainda, não vai ter retornado a E Portugal. você, ó, dia 2 já marca na Salim, tua dia 2, agenda. vamos fazer uma bela mesa lá. E vocês que estão aí, claro, convidadíssimos para aparecerem lá na quinta-feira e conhecerem o restaurante Marquês, lá na Avenida Liberdade 602, na Casa de Portugal. Ambiente lindíssimo, sofisticado, bonito e também, ao mesmo tempo, descontraído. Sem Com dúvida. certeza, com certeza. Eu sempre falo que para ir no almoço das quintas você tem que ir com tempo, com fome e sede. Olha, pronto, Porque tá vocês- ótimo. Então eu tô tranquilo, porque eu tenho sempre fome e sede. E tempo também não Pô, falta, né? não, tempo acho que falta um pouco. Falta um pouquinho, mas você arruma. Pô, marca Se lá na Deus tua quiser. agenda. Vou fazer essa presença lá, tô devendo pro Mauro. Então, E pronto. aí o senhor, por favor, me dá uma sugestão de prato para esse dia, para o dia 2. Sou meio suspeito para isso. Eu vou- Não, Agora, Paulo, na verdade você volta quando a Portugal para João. reassumir as suas atividades? Eu volto dia Ali em cima. 11 de fevereiro e agora estou fazendo essas idas e vindas, né? Venho aqui Certo. esporadicamente aqui no Brasil, né? Estive nos Estados Unidos também recentemente. Continuo fazendo a coordenação do partido fora da Europa, dessas nossas comunidades espalhadas. E é um trabalho permanente, né? Você tem que realmente viajar e até essas comunidades para saber quais são os principais problemas que elas enfrentam e você faz isso. Sim, a grande diferença do deputado da imigração é essa, que o deputado na Assembleia da República, ele é o deputado da nação, né? Ele não é o deputado do círculo, exclusivamente do círculo, é da nação. Só que os deputados da imigração, eles têm essa diferenciação. Eles viajam até as comunidades, né, para perceber essas necessidades. E o deputado da nação, que é do círculo oriundo do continente, é muito mais fácil que tem trabalho político, que ele volta ao círculo dele, mas volta de carro, volta de comboio, enfim. É mais fácil. E nós temos essa diferenciação. Então nós tínhamos em média 4 ou 5 viagens por ano para ver realmente presencialmente essas necessidades, esses anseios das comunidades. E é uma experiência fantástica. Você vê as diversas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, na Venezuela, é um tipo de necessidade. No Canadá também é outro tipo de comunidade que não tem não é tão carenciada como a da Venezuela. Temos da África do Sul, que eu não tive oportunidade de ir por conta da pandemia, né, que eu peguei ainda um mandato com 2 anos de pandemia. Então Nossa, Paulo, não consegui foi viajar por teimosia mesmo, porque não tinha, muitas vezes a gente não poderia sair, e é porque eu tinha necessidade de ver o que realmente as nossas comunidades precisavam, até para dar um suporte. Uma questão para as pessoas lá em casa também entenderem que este nosso projeto dedica-se muito a unir os dois países. Quais é que acha que são as principais diferenças e as principais semelhanças enquanto político, visto que é o primeiro político luso-brasileiro a pertencer à nossa, não é? Portuguesmente falando, entre aspas, à nossa república? No começo as pessoas me olhavam com um pouco de desconfiança. Temos aqui, Estes brasileiros. agora temos aqui já um brasileiro. Não, eles olharam com muita simpatia, lógico, eu falo desconfiança na brincadeira, porque mesmo eu na Assembleia da República eu não falava, não mudei o sotaque, né? Não falei com o sotaque. É como eu aqui, não português. mudo. Exatamente. Mas procurava falar de acordo com a forma falada em Portugal. Exato. Né? Autocarro, Autocarro, ser comboio. ônibus, comboio. E também não evitando o gerúndio, né? Que nós aqui no Brasil usamos muito o gerúndio. Eu Andando, evitava- comendo. Exato, eu ficava andando. Olha a preocupação, hein? Olha, gostei dessa. Não usar o gerúndio. Exatamente, porque Porque para eles, o que significa assim? Realmente é ruim. eu não vejo como ruim.
eles têm uma certa resistência. É isso mesmo, né, João? Essa- Resistência. Por isso é que é muito bom haver essa troca, sabe? Porque era como estávamos a dizer há bocado, o que Portugal tem para oferecer muitas vezes não tem no Brasil, e o Brasil tem muita coisa para oferecer que muitas vezes não tem a Portugal, não é? Toda, por exemplo, após eu ter estado aqui, vai fazer agora 4 meses, não é? Dá para entender que existe uma dinâmica muito, muito, muito diferente no Brasil, tanto em termos populacionais como a nível económico, não é? Não tem nada a ver com o nosso país, porque só a cidade de São Paulo tem mais habitantes do que o nosso país. Só uma cidade, não é? E é muito importante nós conseguirmos ter essa noção, muito, muito, porque nós, infelizmente, com a nossa estrutura de sociedade, nós muitas das vezes conseguimos achar uma, duas soluções e o brasileiro consegue achar umas 10. E essa é a verdade. E muitas das vezes o descomplicar de todo o processo, nós também nos ajuda muito, porque nós somos um povo burocrático. Isso não é mau, não é bom, não tem nada, é uma característica intrínseca do nosso povo, do nosso público, mesmo a nível, por exemplo, quando nós tentamos colocar uma tendência, quando nós tentamos colocar uma comida assim mais exótica, de tudo um pouco existe uma resistência. E também a nível vocabulário, digo-lhe já que após estar aqui 3, 4 meses não é nada fácil. Sim, Não é nada fácil. E às vezes as pessoas aqui mesmo, aqui no Brasil, muitos não percebem, não compreendem. Não conseguem entender, Não conseguem exatamente. entender o sotaque, O né? sotaque. O acento português, eles não Exatamente. conseguem entender. Já nós temos uma facilidade de ser compreendidos em Portugal. Claro. O motivo é outro de não falar o gerúndio, para que a pessoa não tenha uma certa, não diria rejeição, mas um certo desconforto de ouvir Ajuda a pessoa a baixar a guarda um pouco. Sim, exatamente. Porque a verdade é só uma, Paulo. O que chega a Portugal vindo do Brasil é muito. A conotação que tem esse tipo de informação, infelizmente, é muito negativa. É tiro, é assalto, é assalto e é tiro. Felicidade. Porque mas as é pessoas verdade. consomem a mídia, não é? Sim, sim. E qual é o outro lado? É a música, porque a nossa noite está completamente dominada pela cultura brasileira. Isso é um facto. E nós cada vez mais temos muito conteúdo. Qualquer pesquisa que faça nas redes sociais, qualquer pesquisa que faça em qualquer motor de busca, em português, o brasileiro vai se destacar. Isso é um facto, porque a vossa produção de conteúdo e como vocês produzem conteúdo é diferenciadíssimo. Diferenciadíssimo também por esse atrito aí. E até um dos motivos que eu vejo é exatamente esse. Existe uma certa proteção na língua portuguesa mais pura para que não haja essa procura pelo português do Brasil, né? E até nós temos o Instituto Camões de Portugal, Com certeza. que divulga a língua portuguesa pelo mundo. Nós temos alguns professores brasileiros que dão aula, mas eles seguem o padrão do Camões, que é a Camões. língua portuguesa Com certeza. falada em Portugal, né? E meus filhos em casa, eles falam português com sotaque brasileiro, mas a gente nunca percebeu isso. Um determinado dia nós fomos passear com eles, eles encontraram com um amigo da escola e começaram a falar com sotaque português do Porto. Que engraçado isso. E aí ele estava com o professor, que inclusive é pai da amiguinha do meu filho, e ele até comentou, mas eu nem sabia que ele falava com sotaque brasileiro. Quer dizer, eles se integraram totalmente Nos dois mundos. Nos dois mundos. E falavam com naturalidade, e eles se sentiam desconfortáveis de falar português de Portugal conosco. Eles dividiam completamente essa... Enquadraram-se. Enquadraram-se, exatamente. E na Assembleia da República eu procurava fazer isso, né? Em respeito também ao país e os costumes, né? Porque o imigrante, quando vai para Portugal, o imigrante brasileiro, o brasileiro é um dos que mais se adapta à cultura local, porque ele percebe logo os costumes que são diferentes do Brasil. Alguns acabam não se acostumando e são esses que depois, lá mesmo em Portugal, as pessoas acabam, mas ele é brasileiro, isso aqui tem um certo preconceito, entre aspas, né? Porque existe todo tipo de imigração, e não só os brasileiros, como tem
de outras nacionalidades, pessoas que vão ter algum delito, alguma coisa, não existe nacionalidade, existe caráter da pessoa. Exatamente. Atitudes. Isso que a gente via que era uma barreira, não era uma barreira linguística, né, do idioma, mas era uma questão do idioma. Às vezes nós percebemos até em algumas pessoas menos cultas que existe o preconceito sim em relação ao sotaque. Né? Às vezes até é um preconceito quando você abre a boca, a pessoa demonstra. Enquanto você está de boca fechada, Está tudo bem. está tudo bem. Quando você Tá abre a tudo boca, bem. a pessoa já fica bem assim. E nota isso. Mas as pessoas é que muito eu disse, engraçado. pessoas que têm, já é cultural, uma pessoa que tem menos assim, Acesso. trato para ter menos facilidade para Uhum. assimilar as coisas de fora, né? E temos muitos fenômenos de xenofobia, temos partidos lá de extrema direita agora muito presentes em Portugal, começaram lá com deputado, hoje já tem vários deputados, então a gente percebe que esse movimento de nacionalismo, até de xenofobia, cresce em Portugal, porque é um discurso fácil. Exatamente. O discurso do nacionalismo, Exatamente. da xenofobia, ele é muito fácil, as pessoas se identificam rápido e há muitos que pensam aquilo e não querem falar, acabam, mas eu E eu acabam penso aderindo. isso, acabam É. aderindo. E é um fenômeno mundial isso, né? Infelizmente. Infelizmente. Enfim, é uma realidade que o imigrante brasileiro vive lá em Portugal, mas assim, a maioria das pessoas que a gente conhece, que a gente conversa, gosta muito de Portugal. As pessoas se adaptaram, os imigrantes que a gente conhece, e até os luso-brasileiros que têm nacionalidade portuguesa, que são portugueses lá, eles estão muito bem adaptados e gostam muito da sensação de segurança em Portugal. Isso é uma coisa que Há não tem coisas que preço, não tem- não tem preço, né? Exatamente. Segurança, saúde, até o português reclama do sistema de saúde, mas é um sistema de saúde que funciona. O SNS Não conheço o funciona. brasileiro. Não conhece outros, e até nos Estados Unidos, que é um país primeiro mundo, né? Uhum. E se você precisar de um médico lá, você vai ter que disponibilizar uma boa quantia em dinheiro para poder ser atendido. Se você está numa viagem, inclusive, e não tiver um seguro de saúde, você pode se Vai surpreender ser, ali com Coisas- um grande desfalque. grande- na nossa grande volta. desfalque. Em Grande Portugal, desfalque. em Portugal tudo isso funciona muito bem. Sim, né? é verdade. E as pessoas valorizam, o imigrante que está lá valoriza tudo isso. E automaticamente, assim que obtém a nacionalidade e tudo, já é completamente englobado. E mesmo, por exemplo, nós temos vários casos que não é necessariamente terem já a nacionalidade, mas têm o pedido. E ao terem esse pedido, gera-se um número de contribuinte que com esse número de contribuintes já lhe dá acesso a uma panóplia muito boa de opção. E agora também nós Ok, facilitamos a inscrição no número de segurança social e hoje para os imigrantes é acessível. Cada vez mais essa acessibilidade acontece e até agora com a integração dos países de língua portuguesa, desse portal que abriu agora, Claro. né, do mundo lusófono, e o tipo de visto para os países de língua portuguesa, e a pessoa tem que sair já do país com visto, vai pensar, vai comprar, vai em frente, essa experiência mas é um tipo de visto muito interessante, porque evita a ilegalidade. Exatamente. É muito mais fácil a pessoa sair já com segurança, Já vai com um destino. sim, já vai mesmo que com- não tenha já emprego garantido, É. mas sabe que pode procurar num determinado tempo, vai estar legal no país, né? Ao contrário das pessoas que se aventuram, vão para Portugal e acabam, às vezes, não achando aquilo que esperavam, né? Principalmente em termos de emprego, que não é fácil, né? Exatamente. E isso que a gente alerta as pessoas nas redes sociais, porque tem muita propaganda enganosa, né? É, aquelas Tem fake muitos- news lá, venham para Portugal porque aqui é bonito e está tudo fácil. Alguém que e ganha tudo com mais. isso, né? Não é bem assim, porque não é, aliás, não é nada assim. Não é nada assim. O Paulo de certeza que tem conhecimento 100% da realidade que nós estamos a passar agora. Foi um Covid, não é? Todos nós Sim. sofremos muito com o Covid e essa situação da Ucrânia, não é? Essa Isso situação mudou da a Ucrânia. Europa, né? Isso Muito, mudou a Europa. completamente, inflacionou. Eu arrisco-me a dizer tudo, porque a partir do momento em que inflaciona o combustível e os bens de primeira necessidade, tudo se arrasta, não é? Tudo se arrasta. E nós estamos a sofrer e bem, Paulo.
Foi muito bom ter tocado nesse assunto porque cada vez mais, e até mesmo nas notícias já estão a começar a aparecer, que há certos brasileiros que procuram fundos para voltar porque vão com essa ideia de que é um sonho super fácil. E o consulado brasileiro, a embaixada em Lisboa e o consulado do Porto, eles não têm obrigação nenhuma de tratar disso, né? Eles só Claro, vão repatriar as pessoas que realmente estão numa condição extremamente complicada e de risco, né? Só em situações extremas. Então, a pessoa que vai, depois eu tento dar um jeito no consulado para voltar, eles pagam a passagem, não é verdade isso. Não é. As pessoas ficam lá e não conseguem voltar. Você pode falar melhor. Eu tenho a impressão que existem dois extremos nessa imigração, né? Aquele que vai atrás de um trabalho mesmo, né? Exatamente. E aquele com uma condição financeira muito boa, que vai à procura de qualidade de vida. Essa é mais fácil, né? Essa é mais fácil. Mas são muitos brasileiros, eu conheço aqui, amigos, né? Uma condição financeira tranquilíssima e vão para lá à procura realmente de segurança, de qualidade de vida, né? Eu acho, a impressão que eu tenho é que existem esses dois extremos. O que as pessoas deixam de ver em Portugal, que o próprio português, que tem um curso acima da média, por exemplo, o cara é biólogo, o cara fez um MBA, fez isso, fez aquilo, vai trabalhar na Suíça, vai trabalhar em outros lugares. Exatamente. Por quê? Porque em Portugal o salário é baixo. Tanto também o consumo é baixo. Então você vai tomar uma cerveja na Espanha, 4 euros. Portugal, 60 centavos. É digna a vida em Portugal. Mas tem um limite isso. Então você não vai sair daqui incapacitado, a troco de uma mentira, para ir trabalhar em Portugal. É a mesma coisa que... exatamente. Vale mais ficar por cá. É uma bobagem Vale mais terrível. ficar por Sim, cá. também tenho a impressão que também existe muito isso lá. Aposentados franceses, com suíços, certeza. ingleses, O Algarve é isso mesmo, né? O sul de Portugal vive que nem eles lá com o salário que eles ganham, né? Os ingleses, com a saída da União Europeia, da Inglaterra, eles foram para lá e buscaram o Algarve. Exatamente. O Algarve Compram vivendas maravilhosas. Com certeza. E tem uma qualidade de vida fantástica. Pagam um imposto com isenção durante um determinado período, né? E depois até alguns quiseram acabar com isso, mas do meu ponto de vista eu acho que não deveria acabar, porque você traz uma imigração interessante, porque vai movimentar o mercado imobiliário em Portugal. É lógico que ele não vai inflacionar, porque é outro tipo de investimento que ele faz. Com certeza. Ele vai comprar uma vivenda que é uma pessoa que recebe um salário médio em Portugal não vai conseguir comprar. Não vai. Então não vai competir com o português, para comprar o um imóvel. Agora, o que eu via como problemático era os imóveis para a classe média serem inflacionados por conta do grande investimento de pessoas que iam lá para comprar, como os franceses numa época foram para lá e compraram toda a parte histórica de Lisboa, do Porto, enfim. E muitos brasileiros também investidores fizeram isso, e até houve uma certa rejeição por conta desses investidores. Vieram para cá inflacionar nosso mercado, e as pessoas falavam Com isso. certeza. Mas o investidor mesmo, essas pessoas que vão hoje a Portugal buscando essa qualidade de vida, eles vão realmente atrás desses imóveis de uma faixa maior, custo maior. E também não vão comprar para comercializar, para comprar hoje e vender para ganhar algum dinheiro em cima. Eles vão comprar para usufruir mesmo. Então, outra coisa, eles vão consumir em Portugal. Vão consumir. Vão consumir, porque o poder aquisitivo deles é muito forte para o poder aquisitivo português. Então ele vai consumir bem em Portugal. Isso tem que ser pensado também, né? Você pode não... não sei se ele inflaciona, não estou presente lá. Mas quem consome sempre é bem-vindo, né? São Paulo é desse tamanho por causa do consumo. Então vai fazer uma corrida em São Paulo. Pô, chega milhões de pessoas aqui para ver a corrida. Isso entra um dinheiro em giro que a gente não acredita. Há lá vilas completamente estrangeras. Não houve português. Por exemplo, facilmente hoje chega ao Algarve na época alta, porque aqui é ao contrário, né? Quando aqui é inverno lá é verão, quando lá é verão aqui é inverno. Chega um inverno, a meio do ano, um junho, julho, agosto, que
que vai tentar alugar um hotel, vai tentar alugar uma pousada, uma pensão, Não consegue. facilmente hello, how are you, sabe? Não, isso sim. Good afternoon, entendeu? Não parece que Isso é estou na verdade. Inglaterra, entendeu? Não parece que estou na Inglaterra. Fala em português, eles olham meio assim. É, E a exato. questão é não se aventurar. Porque sair daqui sem algo muito certo, lá em Portugal, não façam isso. É, É exatamente. propaganda enganosa para qualquer Com lugar do certeza. mundo. Eu acho. inclusive. Qualquer lugar do Qualquer mundo, lugar. é isso. Se você não É tem uma evidente que visão do que você vai fazer, por que você vai se aventurar? Não tem necessidade. A não ser que você seja irresponsável. É evidente Não é? que Portugal, para o brasileiro, tem essa vantagem, né? Da língua. Claro. Né? É. Isso é um É o primeiro passo. facilitador muito. O que acontece grande, muito né? é que o brasileiro, não na sua grande maioria, eles chegam em Portugal com o pescoço um pouco mais alto do que eles têm. Então, se o pescoço é curto. Isso! Tem que baixar o. Não, é. isso acontece. Não estou dizendo todos, mas isso acontece. E às vezes você acha uma repúdia do povo português. Por quê? Porque se você chegar com calma, você fosse introduzir no mercado e fosse ser uma pessoa bacana e trabalhar, escutar, respeitar as pessoas de lá, eu acho que muda a recepção. É. Porque eu nunca fui maltratado em Portugal. Nunca. Não Se tem. eu falar, é mentira. Não, não. É, exatamente, eu faço das suas palavras as minhas. Eu nunca fui maltratado aqui. Eu não tenho nada a dizer, sabe? Não é aquele, como vocês dizem, tiro, porrada e bomba constantemente. Não é isso, essa não é a realidade, entendeu? E é muito importante nós também abordarmos essa situação. Porque São Paulo, como está a dizer, e otimamente bem, tem uma economia efervescente de tudo. Coisa louca. De tudo. Mas isso que você falou é uma coisa muito engraçada, porque é o que levam para lá. É o que a mídia quer A levar pra mídia, lá. a culpa é Vocês essa lembram, mesmo. vocês lembram A na culpa é época essa mesmo. do Sargentelli? Lembro. As mulatas do Sargentelli. Lembro. Então, Das mulatas eu lembro, só gente não sei Então, quem. mas naquela época não existia tantos brasileiros na Acho boa essa lei. das mulatas, né? Não existia tantos brasileiros na França, e nem em Portugal, em nenhum lugar. Os brasileiros quase não tinham muita imigração. Então, o que eles conheciam lá fora? Eles achavam que todas as mulheres brasileiras eram mulatas. Isso ainda até hoje, viu? Até Exatamente, hoje tem aquela exatamente. impressão. Você vai na Itália Entendeu? tem algumas coisas desse gênero. Assim. Sim, o pessoal Achando- ainda comenta, exatamente. Tem que tomar Então, cuidado. é a mídia, é o que a mídia quer levar Não lá são pra só fora, mulatas, não atenção. são só eles querem colocar, é por interesse de cada um deles. Não são só mulatas. Não, mas Essas ondas de migração, eu acho que, por causa disso, existe um outro tipo de imigração dos brasileiros que vão para lá. Como tem também as pessoas que vão se aventurar, né, que olham essa social media que começam a falar que pode vir a Portugal, que não sei o quê. fake news. Fake É o news. que São nós fake news, tentamos né? também Inclusive- combater aqui, não é? Inclusive, a Ordem dos Advogados de Lisboa fez um combate muito forte em relação a isso e até tirou do ar vários influencers brasileiros que Exatamente, estavam estavam a assediar assediar literalmente. e trazendo realmente uma imigração totalmente despreparada. Exatamente. A imigração, a pessoa para sair daqui tem que estar preparada. Não adianta a pessoa achar Tem um custo. que vai vender aqui um veículo por 30 mil, chegando lá você vai converter os 30 mil, Não vale nada, não vale você não nada, consegue não se vale manter por 6 meses. Né? É. Se a E pessoa se for tiver, alugar um imóvel, 5 mil. né? Se tiver É uma coisa que a pessoa tem uma ideia totalmente equivocada por conta dessa informação falsa que passa. E a Ordem fez um trabalho fantástico Fantástico. e continua fazendo. E eu acho que quem tiver esse tipo de informação tem que denunciar, porque é um desserviço que faz até para a pessoa que está aqui. É uma maldade que faz com a pessoa que está querendo emigrar passar esse tipo de informação. Né? E não são poucos os casos que a gente encontra, né? Pessoas que pedem ajuda no consulado, enfim. É triste, uma realidade triste. É porque não faz nem para voltar, não faz o dinheiro para voltar. Exato. Não consegue comprar É passagem de que a volta. pessoa esquece Tem que se dessa manter. situação aí. Você da imagina, conversão. as minhas irmãs foram para Portugal agora, a Zumira e a Tereza,
Pagaram 10 mil reais cada passagem. Mas é Então, isso mesmo, de volta. 12 mil reais. Conforme a Não é passagem. mais como era. Eu andei Não vendo é, não é. passagem barata, E agora tá na moda. 2.600. Eu Mas cheguei aí tava aí- tudo Eu 4.500. cheguei aí para Portugal, o dinheiro era 2 por 1. Agora é quase Aí 6. você fazer uma festa. Você vai num restaurante, evidentemente não no centro de Lisboa, mas já um pouco mais afastado ali, com 10 euros você come E bem. um prato bom com vinho e sobremesa. Só que 10 euros naquela época era o quê? 20 reais. Hoje já não são, mas mesmo assim é barato. Se Eu você acho considerar ainda barato que são em Portugal. 60 reais com vinho, o problema só é que o vinho lá é nacional, né? Só Não, é, mas a gente toma vinho. Sem restrição. Ah, ótimo, Salim. E Salim, você é casado com uma portuguesa, com Portuguesa, certeza. eu vou falar a verdade. pra você. Então, foi a conta portuguesa essa mais bonita história. de Portugal, né? Você sabia disso? Eu sou casado com a portuguesa mais bonita de Portugal. Oh! Pra mim. Eu namoro com ela. Eu conheci ela, ela tinha 14 anos. Certo. E eu tinha 18. Ah, tá Pessoal, bom. Tá bom, tá? Não tem bom, muita tá diferença de Coitada, idade. não sabia o que era a vida. Não sabia. Encostou do lado do cara errado. Mas tá Pronto. bom. Quantos ela anos de teve casado? Nós casamos em 1978. E você achou essa beldade em Portugal? Porque você Não, foi... achei aqui. Você achou aqui? Achei aqui. O pai dela não queria de jeito nenhum. Ei, português. Ainda mais. Português, bravo. Seu Seu Manuel, esse chamava seu Manuel. Mas depois fomos amansando com um pouco de bacalhau e vinho, o homem ficou calmo. Ficou calmo, E né? deu certo. Aceitou. Foi um aceitou. grande amigo. Aceitou. Eu adorava esse homem. Então quer dizer que a sua mulher trouxe para a família todas as tradições, raízes portuguesas e você acabou adotando tudo isso. Eu já gostava, né? Eu não gosto de português, mas português eu gosto. Então, deu tudo certo comigo. Não, era uma pessoa muito bacana. Eu convivi muito dentro da casa do meu sogro, mais na casa do meu sogro do que até na minha casa. E com muitos portugueses sensacionais. Eu posso citar, às vezes eu cito algum e escondo o outro. Então, não seria Muitos, bom. Mas muitos. muitos. Tinha portugueses aqui que eles olhavam para a colônia diferente do que se olha hoje. Eles olhavam para a colônia e não deixavam passar necessidade. Se a pessoa tivesse com algum problema, trazia junto, põe para trabalhar, dava dinheiro, punha para morar numa casa. Bonito Então, isso. bonito. A Porque a colônia pessoa portuguesa sofria. foi uma colônia forte. Eu Depois- vi muito isso. É, Mauro. Vi muito. Depois foi o São Nestor Pereira foi um dos homens mais fortes de Portugal e outros mais. Mas depois foi casando, você vê, a portuguesa casou comigo. Foi estragando a Aí deu Misturou. isso. Não, eu tô brincando. Eles são gente muito boa. Eu me dou muito bem. Tenho muitos amigos em Portugal, gosto muito de Portugal. E seus filhos devem ser portugueses. Todos eles são portugueses. São Meus netos são portugueses. Você vê que coisa gozada. Olha, eu vou te contar uma história aqui bem bacana. O meu filho mais novo estava namorando com uma menina. E ele veio me contar que o pai dela era português. Eu falei, pô, que legal. O pai dela é português? E ela chegando em casa me contou, tá? De onde seu pai é? Meu pai é de Estela. Eu falei, sabe brincando? Estela e aguçadora são parede. Se quebrar uma casa aqui, cai a janela do lado de cá. E aí, você vê que coisa louca. No fim de tudo, o meu sogro era amigo do pai dela. E os dois netos foram se encontrar aqui e casar. Que coincidência. Uma coincidência bacana. E disso tem uma netinha bacana que também é portuguesa. Que engraçado isso. Muito O mundo legal. é- o mundo é muito enorme, pequeno. né? Mas eu O mundo acho que é vocês estavam falando de Portugal minúsculo. e Brasil. Eu acho que Portugal e Brasil tem uma coisa muito bacana. O povo brasileiro tem muito do português. Tem muito do português. O trabalho, tem muita gente que não trabalha, mas tem muita gente que trabalha. O europeu veio aqui e formou gente para trabalhar, para ter caráter. Era diferente do que é hoje, mas antigamente a gente via pelas pessoas. Tinha vários ídolos. Claro. E o histórico que o português deixou aqui no Muito Brasil, grande. maioritariamente é sucesso, não é? Muito ligado ao ramo dos negócios, inclusive a padarias. Olha, e eu tudo comecei a mais. trabalhar em 1970. Um dos maiores atacados do Brasil, que foi o Comercial Benjamin. Eu era moleque, não tinha nem 13 anos. E a gente teve convívio com vários portugueses. Por quê? No ramo de supermercado, padaria, mercearia, os portugueses dominavam. Então eu posso citar vários. Dias Pastorinho, o Sé, o J. Veríssimo. Eu posso citar São Manuel, eu tá 300. Tudo, Não tudo. esse São Manuel, o outro. Né?
Exatamente. Agora, Mauro, acabou, hein? Agora vai ficar Manuel. Adriana, só, eu não ligo, não tem problema. Então formaram grandes empresas. Formaram grandes empresas, como a Votorantim em português e outras coisas, mas se a gente for pegar a fundo a formação portuguesa no Brasil. E o empresariado também português, né? Que abriu tantas oportunidades de emprego para tantos brasileiros, né? Quando se radicaram aqui e empresas foram para frente pelo trabalho duro, pela persistência, por serem pessoas, como você disse, que vieram com caráter, com honestidade, para começar muitas vezes do zero. E aquele imigrante que começa do zero, mas que muitas vezes é aquele que vai construir os grandes impérios e construir os grandes impérios no Às Brasil. vezes não tem continuidade. Por quê? Porque os filhos não teriam aptidão do pai para tocar aquilo. Pois é. Tem que nascer. Não é por isso que a pessoa não presta. Tem que A pessoa nascer. presta. Mas tem grandes impérios. Pô. Mas sabe o que acontece muito nisso? É porque o pai, queira ou não, é errado, quer sempre proteger o filho, não deixá-lo passar aquilo que ele passou. Pois é. Isso é natural. Isso eu sou o cara é que o ser não humano. posso falar nada. Então, aposto que você deve ser assim, Eu sou pior que bem isso. acentuado, né? Eu sou pior que Mas essa é uma realidade, não é? Principalmente o imigrante, né, que chegou aqui, batalhou, trabalhou, ele não quer que a família dele passe por aquilo. Por isso que é aquele caso que você falou, que ele acaba não ficando tão preparado quanto, né? Uma coisa Mas mais bonita que aconteceu na minha vida, eu falo isso sempre. Antigamente era muito difícil você ir para Portugal, para você comprar uma passagem, essas coisas. E eu conheci um cara que era da TAP, ele começou a comprar na firma que eu trabalhava. Eu falei, é muito caro uma passagem? Ele falou, é $900. Eu falei, não pode ser, só isso não. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, vou fazer um preço melhor para você, 500. Eu falei, vou comprar 5 passagens. Meu sogro nem acreditou. Eu falei, já comprei. Comprasse nada? Eu falei, comprei, mano. Já tá a passagem aqui. Aí eu, senhor, dona Alzira. Era uma pessoa, gente boa. E nós fizemos, quando chegaram em Portugal, se você visse o cara voltar depois de 30 anos, achando que nunca mais ia voltar, eu chorei naquele dia. Hoje eu não vou chorar mais, mas naquele dia eu chorei, porque eu fiquei presente dentro de uma história. Eu estava há 30 anos no Brasil sem possibilidade nenhuma de voltar para Portugal, porque aquilo era infinito. Eu conseguia voltar. Então, a Polônia portuguesa traz essas coisas. Muito interessante. É uma história, e são histórias comoventes e que muitas vezes se repetem. Deus queira. Muitas vezes. E às vezes uma característica também por essa proteção do filho, né, que o Mauro comentou, mas uma característica que é comum em todas as comunidades é que todos querem que o filho estude. É a primeira coisa, é o estudo, é a base para quer que o filho se forme. Tendo estudo, ele tem tudo. Então, eles têm essa noção, mesmo pessoas que vieram para cá com a fala quarta classe, né? A primeira coisa que eles incentivavam era o estudo. Fala, mesmo que o filho não trabalhe, mas ele tem que estudar. Olha, eu tenho um tio que ele era barbeiro e a minha tia, eles tiveram uma filha única, uma filha, Maria de Lourdes. Para formá-la médica, a mãe dela vendia roupa na rua, só para pagar a escola da filha, e formou médica. Então havia esse grande esforço e a meta dele era exatamente isso, era pôr o filho para estudar. Você vê um barbeiro e uma costureira se formarem em medicina. Deus. Não é? Não menosprezando, né? Não, se formar no poder aquisitivo. Porque sem eles, não se formaria. Exatamente. Não, com certeza, claro que Não não. se formaria. Então, tem que dar valor a essas pessoas que trabalham. Essa situação também é muito comum, nós também testemunhamos aqui, testemunhamos lá, que é essa priorização do estudo. E as pessoas, hoje em dia é o contrário. Porque nós estamos cheios de engenheiros, cheios de pessoas brilhantes, cheios de todo tipo de génios que pode existir, formados, mas que, economicamente falando, estamos a dar muito mais valor ao outro lado, que é o técnico que consegue desempenhar a real função no campo, não tanto aquela busca de grau, não é? De grau académico superior, porque também tem aquela situação de mais grau, mais salário. E não é. Pelo menos lá em
os casos, cada caso é um caso, não é? Mas, por exemplo, o que nós chamamos lá às vezes de uma conotação um bocadinho menor, não é? O pedreiro, o peixeiro, o barbeiro, todas essas coisas são profissões muito melhor remuneradas que próprios engenheiros. Mas meu pai falava assim, tinha duas profissões ruins no Brasil, que era o sapateiro e o lixeiro. Ele nunca falou para mim, porque eu não estudava, então ele nunca falou de lixeiro, mas ele falava, se você for um bom sapateiro, você vai ter uma boa grana. Então, se o cara for um bom barbeiro, tudo que ele for bom, ele desenvolver bem, ele é um diferencial na vida dele. Ele consegue, ele consegue mudar. Isso mesmo. Eu não acho que tem profissão ruim nem boa, tem aptidão para fazer. Muito exatamente. bom, muito bom. Tem que seguir realmente o que se move, porque se não acordar de manhã e sentir aquela garra, não é? É melhor não ir. Ainda não acertou. E não há idade, não é? Não há idade. Eu tenho 65, vou fazer 66, corpinho de 84. Mas eu levanto todo dia cedo para trabalhar. Eu ligo para Portugal logo cedo, eu converso com o Chile, eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes eu estou com o dia todo estourado, com uma pressão terrível, mas eu gosto. Eu gosto disso. Então eu gosto do comércio, eu gosto de trabalhar. Acho que eu não conseguiria parar nunca. Não consegue, né? Não. Está no sangue. Não conseguiria. E está no sangue, é verdade. E Vontade falta eu tenho, mas muitas nunca das chego na vezes vontade. essa capacidade de resiliência, não é? Porque hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia está muito fácil. E eles chamam os millennials, não é? Que é uma geração após 2000 e qualquer coisa, que é uma geração que não tem rigorosamente nada a ver com os antepassados. Porque os antepassados cresceram e testemunharam. Por exemplo, eu sou de 93, tenho 29 anos. Lá, aqueles inícios de 90, eu ainda assisti os meus avós a trabalharem a terra. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, os miúdos que se formam, 18, 19, 20. Não vai na terra. Não tem, e até tem uma aversão àquilo, porque é aquela coisa do estudar, tens que ser engenheiro, porque senão não vais ser ninguém. E muitas das vezes, eu sou formado na área agrícola, engenheiro agrónomo, e eu vejo que muitas das vezes o próprio agricultor, o próprio que trabalha a terra, passa anos-luz desse tipo de formados, não é? Que não têm infelizmente não têm esse conhecimento. É muito, E muito como social. mudar isso, João? Olha, Eli, é uma excelente questão. Eu acho que o Paulo é uma grande ajuda nessa circunstância aí, porque está numa posição privilegiada no que toca a esse sentido, ainda por cima agora ser deputado, não é? da nossa Assembleia lá. Eu acho que ele vai ser um principal contributo nessa situação, porque nós precisamos de desmistificar, sabe? E precisamos de aceitar e que a nossa educação se modele um bocadinho mais a essa aversão que tem à classe mais baixa, que muitas das vezes é muito mais alta. Né? E esse é um grande desafio, não é, Paulo? Inclusive, existe um grande incentivo hoje para que as pessoas procurem os politécnicos. Exatamente. E nós fizemos até uma alteração legislativa que alarga o acesso para os 7% do contingente especial do ensino superior, que antes os luso-descendentes não poderiam aceder porque não existia o conceito de luso-descendente. Era feito para o imigrante. Só que nós não temos uma imigração nova que possa frequentar as universidades. Né? Temos, mas é muito pouco, até mesmo porque a procura era muito pequena. Né? E nós fizemos essa alteração legislativa pontual, incluindo esse conceito de luso-descendente, onde havia a possibilidade também de ingressar nos politécnicos. O próprio secretário de Educação começou a estimular isso, divulgar, e realmente aumentou a procura em relação dos aos politécnicos. Claro. Porque também as pessoas às vezes estão muito cansadas, tem aquele estereótipo, por exemplo, não és bom a matemática, não vais conseguir entrar na engenharia, logo automaticamente já chuta para canto, que a pessoa já tem ali aqueles 16, 17, 18 anos, exige uma pressão enorme, a pessoa vai ter de escolher o resto da vida com muito tempo, não é? Não dá para ter uma noção de direção. O que acontece? Na vida, eu acho que você escolhe diferente.
na vida, não no estudo nem nada. Eu não escolhi ser vendedor. Quando eu entrei na firma, o cara falou assim, ó, você vai vir aqui, você vai ganhar meio salário mínimo e você vai lavar todos os queijos, limpar as barricas de azeitona, pesar o toicinho. Então eu não fui convidado a ir vender. Mas aí o menino perguntou para mim assim, rapaz, você escreve bem? Eu falei, muito mal. Deixa eu ver, escreve aqui. Não, escreve bem. Como tinha muito cliente, eles puseram para tirar nota fiscal. E isso foi uma coisa que eu fui gostando, me relacionando bem com as pessoas e tal. Eu não tinha 16 anos, mas eu já era vendedor. Então eu já ocupava aquele lugar, entendendo como funcionava a empresa, o que era o produto, que eram muitos tipos de produtos. E nessa empresa eu cheguei até vice-presidente dessa empresa. Numa época difícil, tinha uns 3 mil funcionários. Foi quando eu acabei saindo da empresa em 1993 e montei a Diasa, que é pouco conhecido, mas conhecido pela Eli. Eu conheço porque eu vejo nas garrafas, escrito, é que eu leio. Ela lê os rótulos. Eu leio os rótulos, né? Não sei, né, se isso é um hábito das É um hábito pessoas, bom. mas é um hábito bom. E eu comecei a vender. Chegou um dia, eu fui no banco reclamar, pô, os caras não pagam e tal. O cara falou assim, cara, você tem que entender que o vendedor acabou na hora que você abriu a empresa. Aqui alguém tem que administrar isso para você receber o dinheiro. Não importa vender, tem que vender e receber. Aquilo foi um solavanco, agitou minha mente e nós começamos a mudar o sistema de venda. Nós vendíamos, mas para quem pagava. E eu já estava dentro disso desde moleque. Claro. Eu não tenho opção de mudar. Por quê? Porque eu gostava disso. Então, às vezes, o cara se forma com 18 anos engenheiro, ele achava que era uma coisa, quando ele chega na prática é outra. Ele se desgosta. Exatamente. E ele se desgostando, não vai ficar legal para ele. Então, eu vejo isso aí. Tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, mas tem que ser uma coisa que você tenha aptidão, tem que você assumir aquilo. Porque muitas das vezes é como disse bem, quantos e quantos, por exemplo, engenheiros mecânicos chegam à prática e veem que não tem nada a ver com nada do que eles queriam. É, exatamente. É isso. Exatamente. Por isso é essa corrida também ao Politécnico, porque o Politécnico proporciona muito mais o lado experimental, o lado prático, o lado de campo. Porque uma faculdade é muito. Teórico. É tudo muito teórico, exato, tudo muito literal, tudo por definição. Por exemplo, no caso do vinho, o vinho é Y, não é. O vinho tem muito mais. Acontecem várias coisas no vinho, lógico, e você vai sentir vai dia. sentindo, exatamente. E o mesmo vinho hoje não é o mesmo vinho da manhã. Certeza absoluta. E acho que isso é. Tanto é que na importação, quando você tem uma 2020, se você mudar, refaz a análise. Exatamente. Não existe Exatamente. análise 2020 e 2021. Exatamente. Refaz análise. Daí colocar-se o ano, né? O ano deve ser uma outra bebida. Eu não tenho essa categoria para saber isso daí, mas eu vejo que refaz análise. Então não é uma coisa tão simples. Faz. É outro produto. É sabe? outro produto. Muitas das vezes, por exemplo, basta o ano ter um pouco mais de calor ou um pouco menos de água, de pluviosidade, não é? Isso já é outro produto que nós não conseguimos controlar, não é? O próprio solo, né? Exatamente. A mesma uva Nós não plantada num conseguimos solo controlar. e plantada na outra, ela responde completamente diferente. Nós não conseguimos controlar. Eu não sou tão bom nesse negócio de uva, mas eu acho que o vinho tem boas bebidas e vinhos comerciais. Eu acho que os vinhos comerciais são bons também, são tratados do mesmo jeito que um vinho de alta qualidade. Só Hoje em ele tem dia. uma coisa mais definida à venda, né? Então eu fiz um vinho para vender, eu fiz um vinho para degustar, que é o caso do Palato, é um vinho para degustar. E outros vinhos, Segredo do Abade, que você falou, que é o Vieira Campos, são vinhos para beber. Exatamente. Bebe todo dia, não vai te fazer mal, um vinho de qualidade, um preço acessível. Origens. Origem é um vinho que Belo vinho. um belo vinho, é um alentejano bom, que é feito não pela herdade do Rocinho, mas é feito pela Rural, que a herdade do Rocinho é um monumento. A Rural hoje está do lado, mas é um belo vinho também, você beber, a Eliana gosta. Eu gosto. E quem quiser ter acesso a esses vinhos, pode ir direto lá na sala. Quem quiser demais, não para consumidor final, porque senão eu vou. O que acontece? Se eu começar a vender para consumidor final, eu seria um concorrente do parceiro que me compra. Mas a gente indica. Por exemplo, eu quero comprar vinho X. Não tem problema, tem tal lugar. Olha, onde eu posso. Olha, no Mauro tem tal vinho, no outro tem tal vinho. A gente vai indicando. E indica também onde tem. E a gente padroniza um preço. O que eu faço questão de fazer? Às vezes, não é só vender. A gente faz um preço máximo e mínimo ao consumidor. Pode vender a 30, 40, isso é um problema da pessoa que está vendendo. Mas menos que um preço X, não.
Porque senão fica uma concorrência entre você, entre ele, exatamente. num nome só. Isso a pessoa fica Ninguém- esperando alguém. Ninguém vende. Ninguém vende. Fica ninguém esperando vende quem vai dinheiro. vender mais barato para eu comprar. Então a gente padroniza, tenta pôr um preço. É uma coisa trabalhosa, mas é compensadora. Claro, exatamente. Então quer dizer que quem quiser saber mais a respeito desses vinhos que você importa, pode entrar em contato com a Dizal? Pode entrar em contato. Então qual é o contato da Dizal? Não, da Diasa. Da Diasa. A Diasa é 94442-8383. Aí eu vou encaminhar a pessoa para onde ele consiga adquirir o vinho que ele queira, como ele Então quer. tem esse atendimento Tem. ao Eu cliente. pode perguntar para o Mauro. Mauro nós conhecemos. Eu atendo qualquer pessoa que me ligar, porque se a pessoa me ligou, precisa de mim. Então não importa quem é. Exatamente. Não quero saber quem é. Me ligou, eu atendo. Se eu não puder atender agora, eu ligo depois, mas eu atendo. Então, olha, lembrem-se de Asa, lembrem-se Salim. Isso aí. E assim, consegue achá-lo ou a sua empresa pelas mídias Não, sociais? hoje não consegue, porque nós estamos refazendo as mídias Boa, agora, é muito porque nós estamos importante fazendo a nível nacional. A gente Porque as pensa- pessoas vão procurar, sabe? As Não, pessoas sim, vão mas procurar, é que hoje eu não importante- consigo. Mas nós tivemos, já começamos agora a fazer o quê? Todas as mídias, fazer o catálogo virtual, essa coisa que depende de uma pessoa que saiba fazer isso. E nós Claro. esbarramos em algumas coisas que não conseguimos fazer. Percalços, né? Mas vai se resolver, acho que uns 2, 3 meses já estamos 2, 3 aí. meses. Aí já passo para vocês passam para todo mundo. Exatamente. Eu Para fico depois com- também pôr-nos na descrição, sabe? Do Sim. vídeo e tudo mais. Para as pessoas também entenderem e acederem como é ali. O importante, por exemplo, do catálogo virtual é a pessoa conseguir tocar no vinho e saber para que serve aquele vinho, que sabor ele tem aquele vinho, para que você usa. Ó, o vinho branco você usa para comer com peixe, esse vinho é assim, 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 esse é para comer com carne, esse é isso, esse é aquilo, essa é a uva Mais que foi queijo. feita. Isso. É. É importante isso, acho. O Paulo gosta de vinho? Sim, sim. É apreciador? Como um bom É, português. não é? Exatamente. E em Portugal Não não tem passa como, vontade não de tem vir. como. Lá às vezes por brincadeira nós dizemos o que vocês bebem de refri aqui, nós bebemos de vinho lá, não é? Porque vocês têm muito hábito de acompanhar com algum refrigerante e tudo mais, mas nós temos, como o Salim sabe bem, um vinho para cada ocasião. Cada ocasião hoje em dia, e cada vez mais as pessoas não podem dizer, eu não gosto de vinho. Porque hoje tem vinho verde, vinho branco, Tudo. a você, Vinho doce, graduação é do doce, Douro, é graduação- do Alentejo, é tudo. do Chile. É só uma questão de ter uma flexibilidade e às vezes uma predisposição Eu já também não para gosto conhecer. de não tê-lo. Aí, Mauro. Eu, na minha opinião, entre vinho branco e tinto, eu falo que é um amigo meu, Vazio eu é te falei, péssimo. Roberto Guerreiro, ele fala que o melhor vinho tinto, o melhor vinho branco é o tinto. Exato. Tem Tem gente que não exatamente. gosta de tomar vinho branco. Eu é muito difícil. depende, também, muito depende. Eu gosto de Por vinho. isso que eu falo que para mim o melhor branco é o tinto. Eu acho o vinho tinto melhor. Eu não sei por causa de sabor, eu não sou muito amigo. Nem de vinho assim, tipo eles trazem uns vinhos franceses que faz na Alsácia, tem uns vinhos doces desses. Eu tomei tudo, mas depois você toma uma garrafa sozinho. Aí eu falei, não, esse não é pra beber. É, exatamente. Esse não vai Cai beber. bem. Cai bem, cai Esse é bem. forte. Não, é muito bom, é muito bom. Mas, Paulo, deixe-me perguntar para você agora sobre essa sua atribuição, né, nesse momento, Fazendo o quê? dentro da Assembleia da República Portuguesa. Quais são os seus principais pontos a serem desenvolvidos daqui para frente neste ano de 2023? Esse trabalho que eu estou fazendo junto às comunidades, né, de desenvolver as nossas secções do PS pelo mundo afora, é um trabalho muito intenso. Nós fazemos muitas iniciativas digitais, as visitas continuam, né, e que foi um trabalho que eu iniciei e tem que dar continuidade, que as pessoas tiveram essa proximidade, tiveram a oportunidade de ter contato com o deputado da imigração, que o primeiro que é luso-descendente, né? Os outros moravam em Portugal, alguns até nem foram imigrantes, nem chegaram a imigrar, e se imigraram foi por um pequeno período, né? Então essa proximidade as pessoas sentiram a diferença. E isso se materializou nessas iniciativas legislativas, que foram iniciativas que eu busquei alguma coisa, algum precedente, alguma coisa anterior e não achei nada. Isso que eu mais achei estranho
quando eu cheguei na Assembleia da República, foi a falta de abertura que os deputados da imigração tinham. E não, as pessoas não ouviam quando era em relação à imigração. E eu vejo, imagino a dificuldade que meus colegas tiveram, os outros deputados da imigração, que realmente é um trabalho muito difícil. Você está falando ali, as pessoas preocupadas com outras coisas e a iniciativa que você apresenta não segue adiante. Então, quando eu vi que algumas iniciativas que eu apresentei seguiram e foram aprovadas, e inclusive uma foi aprovada até no último dia da legislatura, que foi a inclusão dos cidadãos da diáspora, incluindo os descendentes, enfim, e todos os imigrantes espalhados pelo mundo, no regime público de capitalização, que não é uma visão que Portugal tinha de receber a arrecadação na segurança social de todos esses portugueses que estão espalhados pelo mundo, que é 1/3 da população está fora de Portugal. Sim. São cerca de 5 milhões. Nossa, ou mais. muita gente, muita gente. Fora Registrado, né? Que saiba, né? Exatamente. Então imagina 1/3 da população de fora contribuindo para a segurança social. Por isso, uma coisa que eu procurei pela experiência que eu tive aqui no Brasil e representar isso foi aprovado. Só tivemos um voto por abstenção do PCP, infelizmente, poderia ter sido por unanimidade, mas não foi por conta do PCP que não quis aprovar por unanimidade uma iniciativa que seria até simbólica para a nossa comunidade espalhada pelo mundo, a comunidade portuguesa, de ter uma iniciativa aprovada por unanimidade. Né? Então, é isso que é a importância dessa experiência, dessa vivência e essa continuidade do trabalho. Mesmo não estando como deputado agora, estando como suplente e fazendo esse trabalho de coordenação das secções, essas iniciativas continuam e também as ideias, eu posso passar também essas iniciativas que estão em andamento, os nossos colegas deram continuidade também nessa nova legislatura, estão seguindo algumas que nós trabalhamos na legislatura anterior. E isso é um trabalho que continua, espero que continue e que foi feito, como eu disse, essa proximidade que as pessoas não estavam acostumadas. Acredito que devam ter gostado, porque muitos pedem para que tenha novamente um deputado da imigração que seja realmente os descendentes, uma pessoa nascida no Canadá ou nos Estados Unidos, um português nascido fora de Portugal, para representar todos esses 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo. Muito bom. Agora, Paulo, quanto tempo você tem de cargo atual? Não, atual não tem limite. Como você já está pelo partido, aí não tem limite. Né? Agora, como deputado, eu atuei de 2019 até 2022, que nós tivemos a dissolução do parlamento, né? Sim. E além de tudo, tivemos a pandemia no meio. Dissolução do parlamento português, a pandemia. Quer dizer, eu acho desafio. que pelo que foi aprovado e pelo trabalho que foi feito, foi muito produtivo. Né? Eu acho que até acabou acelerando os trabalhos, porque nós tínhamos que ficar em comissões parlamentares, e isso daí a gente acabava se dedicando mais à parte legislativa, dentro das comissões. Né? E eu acho que isso aí acelerou esse processo legislativo, são os motivos, né? Porque as visitas a gente colhia essas informações e trazia para materializar em iniciativa legislativa. Né? Como foi curta, a gente tinha que fazer tudo muito rápido aliás, algumas iniciativas também já eram alguns pleitos anteriores, né? Não deu tempo de aprovar um que foi uma maior abrangência dessa parte da segurança social, mas fiquei sabendo que está em andamento e que deve frutificar também. Então esse trabalho é um trabalho contínuo. Mas você pode se candidatar às próximas eleições a deputado da Assembleia pelas Comunidades. E você pretende? Não sei ainda. Vamos deixar assim, exato, no ar. No ar, exatamente. O futuro dirá, né, Paulo? Por enquanto, pelo andamento, tudo leva... Quando vai ocorrer, Paulo? Nós teremos eleições só em 2026 para a Assembleia da República. Tivemos agora essa dissolução. Exatamente. Tivemos aí uma grande
decepção porque foi uma intransigência em relação à aprovação do orçamento. Os próprios partidos estavam alinhados com o governo, na última hora não quiseram se alinhar, começaram a pedir mais e mais e mais e acabou não saindo acordo. E até falaram que o governo não abriu para fazer acordo, não é verdade, porque o presidente até no último dia ficamos esperando a presença dos outros partidos que estavam mais ou menos sinalizando que iam aprovar e eles não apareceram, né, os representantes não apareceram. E teve essa situação que foi, agora teve essas eleições que estão tendo uns 4 anos para frente ainda para fazer esse trabalho e ponderar também sobre Mas esses 4 anos vão passar rápido. Muito. E quem sabe você possa estar novamente candidato e ser novamente candidato. O Salim vai votar em você. Certeza Os filhos dele, a esposa. Vai votar. Todo Com mundo. certeza absoluta. Como Como também. não tínhamos ninguém, não sei quem votar, mas agora que temos, acabou. Exatamente. Então é isso. E você tem, assim, como atender pessoas que tenham dúvidas? Como é que as pessoas fazem para tirar dúvidas a respeito até da sua atuação, de como funciona o parlamento, de como funciona essa atuação junto às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo? Eu tenho o meu Facebook e o Instagram, né, que as pessoas podem fazer perguntas, eu respondo ali abertamente. No direct, né? No direct. Tem algumas perguntas que não são muito específicas, que nem essa que foi aprovada agora, que vai começar a partir do final do mês, que é do regime público de capitalização. Muitos perguntavam como aderir, não sei o quê, então eu respondia, era mais no privado, porque é muita informação técnica, Claro, e cada exatamente. caso é um caso, né? E como foi uma iniciativa, nós trabalhamos muito tempo e tem muitos detalhes, e a gente tem que passar esses detalhes para as pessoas para ver se a situação que a pessoa vai ter na aposentadoria futura dela vai ser essa ou não vai ser. E isso daí pode ser feito através do Facebook, sem nenhuma intenção de captação de clientes. Exatamente. É totalmente trabalho pro bono Mas isso é muito bom, sabe? pela comunidade mesmo. É diferente eu trabalhei na Assembleia Pública como deputado sem subsidiário. Eu continuei advogando, né? Mas eu separava muito bem as coisas, né? Quando a pessoa, por conta da atuação política, fazia uma pergunta que era profissional e eu não respondia, Claro. por uma questão de ética e também de saber separar as coisas. Né? Eu acho que não vale a pena misturar as coisas. Eu acho que é uma coisa deprimente quando a gente vê uma situação de mistura de funções e isso aí, no meu ponto de vista, não é por aí. Né? A gente vê essas situações dessas fake news, das pessoas incentivando, induzindo as pessoas a erro e a consequência é muito nefasta. Né? E triste, né? E triste. Triste. Isso Mas todos conhecem o Paulo, a gente sabe da forma como você trabalha há muitos anos. A nossa comunidade luso-brasileira e todos o admiram muito pela sua forma escorreita de lidar com a sua profissão de advogado, também com a profissão política. E certamente a gente deseja que você continue nesse pleito, continue nesse caminho, porque você realmente fez muitas coisas e continuará fazendo com certeza. Né? Os maiores desafios a gente já sabe que serão muitos. Claro. Né? Senão também não tem piada, né? É verdade. Não tem piada. como. É Não muitos tem graça, desafios, não tem sem graça. dúvida. Mas a gente torce para que você possa fazer aí muitas coisas, né, durante esses anos e nos outros que virão. Mas, basicamente, então, se vocês quiserem mais informações do Paulo Porto Fernandes a respeito, né, do que nós conversamos aqui e outras questões, né, que possam envolver as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, podem entrar lá no Instagram, Paulo Porto Fernandes. Isso. Não é? O Facebook também. Facebook, igual, Exatamente. né? E muitos o chamam de Paulo Porto. Sim, sim. Né? Ele é bem conhecido como Paulo Paulo Porto. Como Paulo mais Porto. fácil. É mais mais fácil, fácil. exatamente. E foi muito bom você contar um pouco da sua história, da sua origem na comunidade luso-brasileira, mas a gente gostaria também de deixar você à vontade para falar de algum assunto que você queira e de algum informativo que você acha importante para o nosso povo. Uma informação que eu acho importante é em relação
a nossa imprensa da comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Eu acho que tem que haver um ênfase para a divulgação dessas iniciativas legislativas dos deputados, porque tem um reflexo direto na vida da nossa comunidade. E o que eu via é que não existia um interesse para a divulgação desse tipo de informação. Era mais aquelas coisas de momento, de fofocas das comunidades, fofocas que eu digo assim, o presidente foi nadar no lago, eu não sei o quê, coisas assim que... Coisa que não muda a vida. É interessante, mas tem que Claro. ter também uma informação que as pessoas possam saber o que está acontecendo lá. Porque um exemplo que eu posso dar fácil é a questão da limpeza dos terrenos em Portugal. Muitos não sabiam que iam ser multados porque não estavam limpando o terreno. Então, se houvesse uma comunicação maior por parte da nossa imprensa da diáspora, eu não culpo os nossos jornalistas, não é nada Sim, disso. sim. É assim, chamar atenção, alertar para que isso daí pode ser um fator que agrega até a pessoa ficar vinculada a um veículo de comunicação da diáspora, né? A pessoa vai procurar ali, olha, teve alguma alteração, aconteceu alguma coisa, como é que está, eu tenho meu terreno lá ainda em Portugal e preciso saber, vai ter aumento de imposto esse ano, não vai ter, enfim, tudo isso poderia ser passado de uma forma mais assim Concisa, concisa, explícita, e também- tranquila. Explícita. porque o consulado faz um trabalho de divulgação, às vezes na própria rede social do consulado, mas é uma coisa mais direcionada para os assuntos consulares. Né? Então não seria, no meu ponto de vista, a função do consulado. Né? Então eu acho que a nossa imprensa da diáspora poderia ter esse papel importante, além do papel importante que ela tem, e as nossas associações também, que eu vi exemplos fantásticos de associações na Venezuela que puderam acolher naquela grande crise que a Venezuela passou, pessoas que teve apagão na Venezuela, as nossas associações recebiam as pessoas da comunidade e as pessoas podiam tomar banho dentro da associação, poderiam carregar o telemóvel, porque tinha bateria, eles tinham um gerador lá para várias horas, né? Então a gente vê que essa parte do associativismo não é só o almoço, não é só uma sessão cultural, mas também essa parte social, que a gente deve ter essa preocupação, né? Principalmente com os nossos idosos, que a nossa imigração é muito envelhecida, está muito envelhecida, né? E a gente tem que ter essa consciência, não é? Muitos tiveram também sucesso, mas alguns não tiveram o mesmo sucesso. Claro. Então a gente vê pessoas aqui, mesmo em São Paulo, nós tivemos algumas situações de portugueses num estado de miséria absoluta mesmo. Né? Fomos até resgatar em favelas, enfim, tem situações aí que são muito tristes, né? E essa participação do consulado foi muito importante, do consulado e da provedoria que fazia esse trabalho através do centro de apoio, foi muito importante, e isso deve haver em todas as comunidades. Eu acho que é um trabalho, essa união do associativismo com o consulado. A associação fica sendo mais um braço social até do nosso consulado. E é muito engraçado que estava a dizer uma coisa, Paulo, que eu achei muito, muito interessante, que é a priorização do meio de comunicação entre, por exemplo, Paulo, que está na área política e que tem esse cargo, com a sociedade em geral. Porquê? Porquê que eu digo isto? Porque muitas das vezes lá não é priorizado, é só utilizado as redes sociais para meramente recreativo, digamos assim, não é? E são tão importantes quanto o resto. E muitas das vezes na nossa cultura, o que é que acontece? Como a população também já é um bocadinho envelhecida, e aproveitando para falar daquela situação dos terrenos, como chegar às pessoas dos terrenos, porque a população que cuida dessa situação de terrenos e tudo mais, pronto, já tem uma idade mais avançada e não tem tanta flexibilidade no que toca ao aceder ao online. Mas priorizar esse online é mesmo muito importante, sabe? Porque aí vem a brasileirice, como vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que foi muito engraçado. Eu ontem pela primeira vez andei de metro em São Paulo, tá? Metrô. Metrô.
É verdade, obrigado. Metrô com acento, inclusive. Ainda bem que tem assim, né? Um Exato, entrevistador exatamente. português e uma brasileira. Exatamente, é muito importante isto. E andei de metrô, e o que é que eu achei muito engraçado? Passam uns desenhos animados, como é que eu posso chamar? Um cartoon, não é? Nas telinhas do metro, a explicar às pessoas que não devem colocar as mãos no corrimão e tudo mais. Tudo para dizer o quê? Essa parte de ser brasileiro, sabe? Que eu acho muito importante nós levarmos para lá. Que é a utilização dos meios de comunicação social, das redes sociais, por exemplo. Eu acho que deve ser muito raro, e o Paulo tem muito mais conhecimento nesse meio que eu, um político português ter essa flexibilidade. Entende? Porque eu já tentei, vários colegas meus já tentaram, inclusive a abertura de negócio, a informação de como, por exemplo, pedir ajudas estatais para projetos ecológicos, sociais e tudo mais, e não ter essa facilidade. E eu acho que isso é muito importante, aquela parte que nós estávamos a falar há bocado, de levar o Brasil também para lá. Que é isso aí. Muitos parabéns por priorizar isso também, Paulo. É, Que é muito parabéns. importante. Tem coisas assim que nós que temos uma outra realidade aqui no Brasil, São Paulo, que é o mundo São Paulo, né? Quando a gente vê algumas situações pontuais, como o trânsito aéreo. Exatamente. Quando há um acidente, a pessoa para o carro onde bateu. O outro bateu. Isso daí é uma coisa que não chocada. Porque assim, aqui só para a vítima. Tem parar para fazer Exatamente. a perícia no local, enfim. Agora, quando não tem vítima, você pode fazer ocorrência, participação, né? Em Portugal, que a gente fala participação, o boletim de ocorrência aqui no Brasil. Tem um prazo para você fazer, se não me engano, 5 dias úteis, e a pessoa depois vai fazer o confronto na seguradora, tá? Porque me alegaram para mim, mas isso aqui não vai funcionar porque tem as seguradoras. Eles querem que faça o confronto para ver quem foi culpado. Mas isso aí pode ser feito através da onde bateu. Eu trabalhei Exatamente. Faz na a minha perícia. carreira, eu trabalhei com seguro, eu sei que você consegue fazer. Faz a Consegue, perícia, exato. né? Nada. E aí eu mencionei isso para um colega que era do entre aspas, pelouro da parte do trânsito, e ele achou que ele falou, poxa, é verdade, a gente não tinha pensado nessa situação. E acaba, na verdade, acaba ocasionando mais acidentes, essa situação de pessoa parar. Claro. E uma vez mesmo, eu confesso que eu estava com as crianças no banco de trás, com a esposa do lado, e nós fomos entrar em direção à ponte da Rábida, e uma senhora veio atrás e bateu, mas bateu com tudo, mas o para-choque é flexível, não aconteceu nada com o carro, e com o dela também não aconteceu nada. Eu olhei assim rapidamente, como eu vi que era uma situação de perigo, eu peguei e falei para a senhora, pode ir embora, que a preocupação dela era acionar o seguro dela. Eu falei, mas você não vai pagar meu carro porque não houve nada. Não, mas eu falei, minha senhora, eu estou indo embora. Isso eu fui é embora, inédito. e ela pegou e foi embora também. Isso é Porque inédito. era um lugar muito perigoso, muito perigoso. Então essa flexibilidade Exatamente. que o João falou é exatamente essa de ter essa visão lá dentro, Com certeza. para que a gente possa agregar, né, de uma Exatamente. forma positiva. E achar meios para chegar dos 8 aos 80, sabe? Como por exemplo a situação do carro, tanto uma criança vai entender, como um adulto vai entender. Não tem por que não ser assim, não é? E a própria não ser tão burocrático, sabe, às vezes na explicação e no próprio uso da língua. O português é das línguas, ou talvez se calhar a língua mais complexa que existe. Pouca língua deve existir mais complexa que o português. Eu acho que não. E eu não acho. Pode ser uma tão, mas Não tem o mesmo. português É um idioma com não deve O cara haver. vem muita dos países verbalização. árabes e aprende a falar português, dá uma taça pra ele. Você fala e não diz nada, né? Palito, paletó, paleta. Ele vai embora. E aí? E fica por ali. Eu acho muito difícil. Mas é muito bom, sabe? E por isso é que o Brasil também está a ter muito sucesso lá, sabe?
dessa necessidade é que também havia de haver mais intercâmbio. Por exemplo, a Europa é muito flexível no que toca a intercâmbio, até mesmo estudantil e tudo mais, não tem essa burocracia. Mas eu acho que devia alargar um bocadinho mais, sabe? Porque faz muito bem à pessoa conhecer outra dinâmica, essa realidade de o país ter tanto habitante como uma cidade, sabe? Isso tudo leva a que se desponte essa situação. No outro dia, nós estávamos a falar aqui, ainda hoje, o Júnior que está connosco aqui na Câmara, estava-nos a contar que foi a Espanha. Foi bom ele ter ido à Espanha. Porquê? Porque foi o outro lado da moeda. Assim como o português também devia passar um bocadinho mais tempo e olhar com outros olhos. Sabe o que é? É que nós nos acostumamos com os nossos erros. Né? Quando você vê a mesma situação de um ângulo diferente, né? Como no caso, tem outra interpretação. Exatamente. Por exemplo, agora essa situação de novo de ter essa via do Facebook, do Instagram, ativo no próprio direct, porque é uma coisa super simples e um instrumento fortíssimo. Sim, não é? Fortíssimo. Muito, muito bom mesmo. Não é, Eli? Mais alguma pergunta ao deputado? Vão surgindo, né, Eli? Vão surgindo porque a conversa é boa, o tema é muito bom, o tema é muito bom. Bom, pessoal, realmente nós já estamos chegando aí ao final do nosso podcast de hoje. E nós gostaríamos de deixar, assim, sempre uma mensagem muito positiva a todos vocês. Esse programa foi feito de uma forma muito especial. Ele foi um programa diferente, porque nós temos aqui duas pessoas participando que são diferentes. Mas que conseguiram fazer esse intercâmbio tão bonito. Mas a grande coisa daqui é que nós falamos a mesma língua, né? Exatamente. E esse já é o intercâmbio maravilhoso. Paulo, você gostaria de deixar alguma mensagem para o nosso público, para a nossa comunidade dos brasileiros? É que a nossa comunidade seja cada vez mais unida, né? Que nós somos poucos, né? Temos que sempre ser unidos, as nossas associações, ter a consciência da importância de que cada associação tem para a nossa comunidade. E eu vi isso espalhado pelo mundo. Eu acho que isso aí tem que ser solidificado, seja agregando, unindo as associações uma com outra, que não está muito bem, acaba formando uma só, enfim, mas que não deixe morrer o movimento associativo, e principalmente as nossas associações que têm um cariz social, e como nós temos aqui a Provedoria, e temos outras também, em Santos, a Escola Portuguesa de Santos, enfim, eu acho que isso daí é muito importante, porque nós temos que pensar no amanhã, nos nossos filhos, nos nossos netos, na geração que está por vir, porque hoje em Portugal existe a preocupação que é dos descendentes, e o que eles podem trazer para Portugal, agregar para Portugal. Né? Nós temos vários luso-eleitos nos Estados Unidos, temos senadores luso-americanos, Canadá, no mundo todo. Então é isso que a gente tem que aproveitar, esse grande contingente espalhado pelo mundo e de uma forma positiva para Portugal, para a comunidade portuguesa e para o mundo lusófono também. Muito bom, palmas. Obrigada, Paulo, por participar. Salim, foi uma alegria conviver com você aqui nesta noite. Muito obrigado. Deixa também uma mensagem para a nossa comunidade. O que eu podia dizer para vocês é agradecer de eu ter participado da colônia portuguesa desde os tempos dos primórdios da minha infância. E eu sou muito feliz por isso e só tenho a agradecer. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Mauro, fale para a nossa comunidade, que você é tão conhecido na nossa comunidade. Eu achei incrível hoje. O Paulo, amigo nosso, né? Ninguém melhor do que ele para representar, porque ele viveu aqui, né? O Paulo viveu aqui. E agradecer você também inclusive pelo vinho que você trouxe. E tivemos um dever. Obrigado. João, você está aqui como meu partner e eu estou cada vez mais feliz com a sua presença. Partners. E agora eu quero que você deixe aqui uma mensagem para os nossos aqueles que nos acompanham.
Antes de mais, um pedido de desculpa, não é? Por causa desta situação que nós estamos a atravessar. Estamos a passar uma fase, pronto, de mudança, como vocês também já dissemos no início do programa. Mas um grande obrigado. Mesmo. É um gosto, é um prazer fazer parte deste projeto. E não deixando também de salientar sempre que é muito importante o apoio das pessoas que estão lá em casa. E agradecer os nossos patrocinadores. Exatamente. Né? Todos os Porque nossos eu também tinha uma patrocinadores. pergunta, que nada melhor nem ninguém para falar sobre os nossos patrocinadores, que eu tenho uma pergunta. O que é que acharam dos salgadinhos que vocês comeram aqui? Sensacional. Sensacional! Exatamente. Por isso eu aproveito também para agradecer à Padaria Nova AM. Sérgio, Renata, muito obrigado também pelo apoio, não só de gastronómico, mas também do outro lado, que permite o nosso projeto também andar, não é? Apoio nunca é demais, não é? E deixando sempre aqui a morada da Padaria e Confeitaria Nova AM, que é a Rua Visconde de Parnaíba 3198, Belenzinho, São Paulo, em que o CEP é 03044002. Nós também depois vamos deixar tudo na descrição, porque é sempre bom salientar. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela paciência. E agradecer o Mauro, né, que vem aqui com esses pratos também. Mas ele já é da casa. Ele já é da casa, porque ele é nosso parceiro. Ele é nosso parceiro, está aqui sempre trazendo os melhores pratos. Lá do Marquês, que é o restaurante que está dentro da Casa de Portugal, na Avenida Liberdade 602. Almoço das quintas recomeça logo, para que nós possamos nos confraternizar cada vez mais, dia 2 de fevereiro. Mas antes disso, a gente ainda tem mais podcast para vocês. Semana que vem, podem estar conectados com a gente na segunda-feira, dia 23. Vamos receber aqui um grande ícone da nossa comunidade luso-brasileira. Ele que é um comunicador, Martins Araújo. Martins Araújo e Adriana Cambaúva estarão aqui nos prestigiando no dia 23. E quem sabe a gente já possa fazer tudo isso aqui ao vivo, com vocês, juntinhos, participando. Coração para vocês. Só uma nota. Essa canequinha aí, tá? Essa é canequinha. vossa. É a canequinha do roda, vira. Muito obrigado. Quero deixar um beijo, um abraço também para o grande idealizador desse podcast, que é o João Graça. Ele criou tudo isso aqui, a família dele também, aquele abraço, aquele carinho. E a gente sabe que é de muito coração que eles fazem isso e que nós estamos aqui também juntos com eles, proporcionando a vocês essa junção entre Brasil e Portugal. Até terça-feira! Segunda-feira. Segunda-feira, gente! Segunda, dia 23.